Presidente, senhores senadores, senhores telespectadores, senhoras telespectadoras, hoje, senhor presidente, eu vou fazer um discurso analisando o cenário brasileiro, os cenários de crescimento, o cenário econômico, que tem, assim, de certa forma, me preocupado. Quando eu leio os relatórios dos meninos aqui do Instituto de Fiscal Independente, o IFE, isso me dá taquicardia. Porque realmente as projeções que eles fazem em termos de sobrar dinheiro para investimento, recursos para a saúde pública, para serviços de um modo geral, eles projetam isso possa acontecer e melhorar a partir do ano 2025. Até 2026, a relação dívida pública, o senhor que é contador, que gosta dos números, a dívida pública PIB, eles também acham que ela tem uma tendência crescente, ela vai parar lá na frente, 2024, por aí, que ela vai dar uma estabilizada. E a gente fica preocupado, porque nós queremos aqui como político, como senador, sempre falar de coisas boas, falar de esperança, falar em crescimento. É o que nos move aqui, falar palavras bonitas, palavras amenas, que possam animar a população. Porque a verdadeira economia, ela não é feita por decreto. A verdadeira economia é feita pelas pessoas que trabalham, pelos donos dos botecos, dos restaurantes, das cantinas, das empresas, das micro, do agricultor, do pecuarista. Essas pessoas que trabalham o dia todo, que não têm tempo de ouvir discurso, que não têm tempo para ver o sol, não têm tempo para ver a chuva, essas pessoas trabalhadoras que levantam muito cedo, que vão tomar o ônibus, que vão para aqui, que vão para ali, elas é que movimentam a economia brasileira, elas que são fundamentais e indispensáveis ao crescimento do nosso país. Então, portanto, nós temos que falar sempre de confiança, de esperança, de coisas boas que nós queremos para o nosso país. Mas eu estou, por outro lado, senhor presidente, eu estou animado bastante, assim, eu estou vendo o Davi Alcolumbre aqui e o menino lá, o Maia, lá da Câmara, fazendo um trabalho muito bonito, os dois. Eles parecem que tem um telefonema que eles vão falando toda hora, todo minuto, mas certo é que o trabalho dos dois presidentes e com as suas lideranças, eles têm conduzido de uma maneira fantástica o Congresso. Eu já fui deputado lá atrás, todos já foram, mas o ritmo atual, parece que os dois presidentes, o Davi Alcolumbre e o Maia, eles estão, assim, assumindo responsabilidades de tocar os projetos mais importantes, o substrato necessário para que nossa economia prospere e cresça, com muita seriedade, os dois. Então, de certa forma, parece até que nós estamos num parlamentarismo. A gente dando uma olhada assim, parece muito parlamentarismo. O Congresso assumindo responsabilidades, o Congresso brigando, o Congresso devolvendo medidas provisórias, o Congresso parando, arquivando, votando, tirando das gavetas projetos antigos e pôr na pauta. Assim, francamente, isso é muito interessante. Eu vou aqui enumerar para os senhores alguns deles extremamente importantes que já foram aprovados aqui, que eu quero que o Rodrigo Maia coloque em pauta e votação lá na Câmara também. O projeto do senador Tasso Gereissati, do saneamento básico, impressionante. Olha o senso de oportunidade do senador Tasso Gereissati. A medida provisória caducou, ele, no outro dia, ele chamou para si o seu relatório e transformou o seu relatório em projeto de lei maravilhoso, que já passou aqui, fulminante, passou pelo Senado, e já está na Câmara para ser discutido e votado, com certeza será aprovado, não é? Fruto de um grande acordo que ele fez, que eu creio que a Câmara não tem nada mais que fazer, senão colocar em votação e aprovar. Depois nós vimos aqui um projeto do mais jovem senador daqui da Casa hoje, que é o senador Irajá. O Irajá, ele conseguiu aprovar rapidamente a entrada do capital estrangeiro na aquisição de terras no Brasil.
Só esse projeto, ele tem uma perspectiva de investimento enorme em nosso país, esse projeto do Irajá. Né? Segundo a proposta dele, dos estudos que ele promoveu, seria o suficiente, em um determinado período de tempo, de o Brasil captar recursos aqui da ordem de 50 bilhões de reais por ano. Isso é extremamente importante para a nossa economia. Nós aprovamos aqui também, senhor presidente, a medida provisória da 863, da aviação civil. Foi uma votação também esplendorosa, que abriu realmente a possibilidade de empresas internacionais virem para esse mercado fechado, que são de duas ou três empresas. E parece uma coisa de louco, a quantidade de empresas de aviação falidas no Brasil. Olha, se a gente for falar aqui, já vai falar, não sei, mais de 10 empresas que vai falar a VASP, a Varig, a outra, o Transbrasil, e a gente vai, tudo que vai quebrar. Agora, por último, tem a Avianca caminhando para uma recuperação judicial. Então, está vendo, tem alguma coisa mal conversada na vida das empresas de aviação. E agora abriu. O Senado já votou essa medida provisória, né, de a abertura ao capital estrangeiro para a aviação, que vai ser extremamente importante, inclusive para a aviação regional, dos voos lá em Roraima, os voos lá em Rondônia, na Amazônia, para fazer voos entre cidades importantes, entre nós mesmos, né? Isso é fundamental. E outra, tem uma que está na forma aí, uma relatoria, que está na mão da senadora Daniela Ribeiro, que é a lei das telecomunicações, da telefonia celular. Essa é brilhante, essa é fantástica, essa vai movimentar sobremaneira a economia do Brasil. Está na mão da jovem senadora Daniela Ribeiro, que está formatando, ouvindo, ela é muito prudente, ouvindo os diversos segmentos para ela poder construir. Inclusive, tem um fantasma que ilude a nós todos dentro dessa lei das telecomunicações, que é a criação daquele fundo de telecomunicações, que é o FUST, que deve ter hoje aí aproximadamente entre 20 e 30 bilhões de reais e que não financiam nenhuma liberação de internet para ninguém nesse país. É um fundo de ilusório, é um efeito assim, aqueles efeitos de ilusão de ótica. Tem dinheiro, mas ninguém pode gastar. Tem dinheiro, mas não pode mandar para as escolas, colocar a internet nas escolas de alta capacidade. Então, por certo, a senadora Daniela vai dar uma mexida nessa lei, e nessa relatoria dela, e colocar em votação esse importantíssimo projeto, que vai também colaborar muito com o Brasil, de iniciativa aqui da Câmara. O Rodrigo Pacheco, tão brilhante, moderado, prudente, sábio, ele pegou essa lei do Sérgio Moro, que ontem foi alvo de grande movimentação da classe média brasileira, nos movimentos de rua, não é? Que pedem justamente esse pacote anticorrupção que o Rodrigo Pacheco já fez, já elaborou o projeto com extrema competência, e inclusive inseriu nesse projeto o abuso de autoridade, que eu achei fantástico. Ninguém pode estar acima de todo mundo. Ninguém aqui é super-homem do Brasil, que esteja acima da lei, acima de tudo, acima do universo, que poder julgar as pessoas e nunca poder ser interpretado, né, como abusando de suas prerrogativas, ofender aqui e acolá um ou outro. Então, o Rodrigo, um bom mineiro, por sinal, o Rodrigo nasceu em Rondônia, sabia? O Rodrigo é mineiro, mas nasceu em Rondônia, que o pai dele era militar, e ele nasceu lá numa das nossas maternidades, mas foi criado em Minas, ele é de origem mineira, né? O Rodrigo Pacheco. O Stevenson, o senador Stevenson, bem novo também, jovem senador, dos mais jovens do Senado, que é o Stevenson, pegou uma lei que estava enterrada aqui dentro, do Osmar Terra, a lei que trata da política nacional de drogas, sobre drogas. E o Stevenson foi lá, pegou no fundo do baú, deu um toque nela assim, tirou tudo que foi emenda que tinha para fora, rejeitou tudo e aprovou, e já deve estar andando lá pela Câmara ou vai para a sanção em breve. Mostrando o esforço, a sabedoria. Olha aqui, um menino, novo aqui no Congresso, no Senado, ele está aqui, fez uma beleza dessa, que está aí já contribuindo. Tem falhas, tem crítica, nada é perfeito, depois vai se ajeitando gradualmente essas leis aprovadas. O senador Eunício,
de Oliveira, deixou aqui, foi relatado pelo Márcio Bittar, que estava aqui há pouca hora. Está ali o Márcio Bittar, que foi o relator dessa lei, a lei das agências reguladoras, que o Márcio Bittar está aqui presente, ele que relatou. Uma maravilha, parabéns, mas estou aqui exaltando o trabalho de vocês, o trabalho que vocês têm feito aqui dentro da casa, brilhante trabalho, que Vossa Excelência relatou. Então, depois eu estou dando aqui a demonstração do interesse e da vontade que o Senado teve, pela liderança do senador Davi, presidente, em tocar esses projetos. Mas temos mais um aqui, que eu achei de grande importância, que é o projeto do senador José Serra. O projeto dos precatórios do José Serra foi de uma felicidade incrível, uma oportunidade fantástica de ajudar os estados e municípios brasileiros que têm muito precatório, que não dá conta de pagar se for incluído nas despesas correntes. Parabéns a ele. E temos aqui também o projeto da senadora Gleisi Hoffmann, né, que também foi um projeto interessante que ela fez acho que em 2015 e que foi agora a Câmara dos Deputados retirou lá da gaveta, colocou em pauta e votou rapidamente, que é aquele que facilita as emendas vinculadas ao orçamento quando se tratar de emendas individuais e emendas coletivas para estados e municípios. Muito importante essa garantia para o desenvolvimento. E, por fim, eu quero saudar o senador Marcos Rogério, que é do meu estado, que ele também apresentou um projeto com muita sensibilidade, muita agilidade de pensamento e competência, que foi a posse e o porte de arma dentro do território da área rural. O poder, o proprietário, os vaqueiros, enfim, aquelas pessoas responsáveis poderem portar arma exclusiva e andar dentro da estrutura da fazenda, na área da fazenda, portando essa arma para a defesa própria. Achei que ele foi muito importante, muito oportuno e feliz. Então, senhores senadores e telespectadores, só esses projetos que eu apresentei aqui agora, que eu me lembrei de ontem para hoje, que eu anotei, eles darão uma energia, uma alavancagem importante na economia, gradativamente ao serem implantados, ao serem regulamentados, que essa é uma grandiosa contribuição que o Senado e a Câmara dos Deputados estão fazendo para todo o povo brasileiro. Isso é muito importante para descaracterizar aquela imagem que o Senado não trabalha, que o Senado atrapalha o governo, que o Senado faz isso, faz aquilo, os parlamentares. Isso não é verdade. Aqui nós temos pessoas como eu acabei de ler, alguns que puderam relatar esses projetos tão importantes para a nossa economia, não é? Que assim fizeram muito bem, com imensa grandeza, um poder de negociação enorme e assim nós estamos contribuindo da nossa parte com nosso povo brasileiro. E demonstrando para o empresariado que chegou a hora de acabar com esse medo dos investimentos. Logo após essa aprovação, veio uma série de reformas maravilhosas que vem por aí, como a reforma tributária, depois da previdenciária, a reforma política, a questão da desburocratização, da abertura do mercado e esse monte de coisas que o Brasil precisa. Assim sendo, eu encerro agradecendo ao senhor presidente mais esta oportunidade. Muito obrigado.